Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. E a minha oração, irmãos, é para que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a grandeza do ensinamento que essa epístola traz, que nós possamos nos alegrar com essa tão grande salvação que nós recebemos da parte do Senhor. Eu espero que os irmãos tenham tido a oportunidade de assistir aos 2 primeiros estudos do capítulo 1 e do capítulo 2. Hoje nós pretendemos tratar dos capítulos 3 e 4. É um conteúdo um pouco extenso, isso só é possível porque, como eu disse aos irmãos aqui desde o primeiro dia, o nosso objetivo não é trazer um estudo aprofundado dessa epístola, entrar em todos os detalhes. O nosso objetivo é trazer um estudo geral sobre como os irmãos podem ler e interpretar e entender essa epístola aos Romanos. Não é um estudo aprofundado, mas é o suficiente para que os irmãos se familiarizem com o que é que Paulo está explicando aqui, qual é o ensino de Paulo nessa epístola. Então, por isso, nós podemos tratar hoje, nós temos um tempo aí suficiente para tratar desses 2 capítulos. Capítulo 3 e o capítulo 4. Nos capítulos anteriores, nós vimos que no capítulo 1, o apóstolo Paulo falou da perdição dos gentios. Ele mostra no capítulo 1 que os gentios estão perdidos, porque eles rejeitaram a revelação de Deus, a revelação natural, a revelação geral, dada por Deus na natureza. Eles rejeitaram esse conhecimento, eles não deram glória a Deus como deveriam dar, por isso eles são indesculpáveis, porque Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer está manifesto nas coisas que Deus criou. Então é possível olhar para a criação e ver o eterno poder de Deus e ver a divindade de Deus. Paulo então diz que os gentios estão perdidos. E no capítulo 2 ele mostra que os judeus que receberam a lei, que receberam um conhecimento especial de Deus, não estavam em situação melhor. Também estavam perdidos, assim como os gentios, porque os judeus, embora tivessem recebido a lei, não guardavam a lei. Então, gentios e judeus estão totalmente perdidos. No final do capítulo 2, lá no versículo 26, Paulo ensina que um gentio que guarde a lei de todo o coração pode se tornar um judeu. Assim como um judeu que não guarda a lei, embora tenha recebido a lei de Deus, mas não guarda a lei, vai ser tratado como um gentio por não guardar a lei. E Paulo finaliza o capítulo 2 dizendo que o que importa realmente é o nosso coração, ou seja, não é uma marca externa. O que importa é aquela transformação que o Espírito Santo de Deus faz no coração do crente. Ou seja, é a nossa regeneração. É isso que importa. Não importam rituais externos, normas externas. O que importa mesmo é a transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração. E ele termina falando, então, qual é a verdadeira circuncisão. Ele diz, a verdadeira circuncisão não é a externa. Não é esse sinal externo que os homens judeus têm, né, por causa da aliança de Deus com Abraão, mas essa não é a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão é aquela feita no coração. E Paulo sabia que esse ensinamento ia levantar algumas objeções. Quando essa carta chegasse ao seu destino, que era Roma, e muitos judeus estavam ali na igreja, e leriam isso e perguntariam, mas qual é, então, a vantagem de ser judeu? Paulo sabia que essa pergunta surgiria. E é a esses questionamentos que ele vai responder agora no capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos ver que Paulo antecipa 3 objeções, ou seja, ele imagina que quando a sua carta chegar a Roma, essas objeções, esses questionamentos vão ser levantados. Então, ele já procura responder a esses questionamentos. Ele também vai demonstrar pelas escrituras do Antigo Testamento que judeus e gentios estão condenados, estão debaixo do pecado. E, finalmente, no capítulo 3, ele vai apresentar o caminho de Deus
para justificar judeus e gentios, que é a redenção pelo sangue de Cristo. É isso que nós vamos ver a partir de agora no capítulo 3, irmãos. Então vamos começar aí com a primeira objeção a qual Paulo vai responder. Vamos ler Romanos capítulo 3, os versículos 1 e 2. Diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Vejam, Paulo tinha acabado de falar, como eu disse, que a verdadeira circuncisão não era externa. Então ele já antecipa que essa pergunta vai surgir. Que vantagem há então em ser um judeu? E que utilidade há na circuncisão? E ele responde no versículo 2, muita, ou seja, há muita utilidade em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Em algumas traduções diz os oráculos de Deus, que significa a mesma coisa, a palavra de Deus. Então aqui Paulo vai dar somente um motivo. Por que é tão válido ser judeu? Por que é tão válido ser descendente biológico de Abraão? Mas no capítulo 9, quando nós chegarmos no capítulo 9, nós vamos ver que Paulo vai falar disso com muito mais detalhes. Aí ele vai dar mais detalhes, mais motivos pelos quais é tão importante, é tão especial fazer parte desse povo de Deus, da descendência biológica de Abraão. Mas aqui ele só dá um motivo. Aqui ele só diz, muito em todos os sentidos, mas principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Nós sabemos que o Evangelho, a revelação escrita de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, chegaram até nós por meio de quem? Por meio dos judeus. Deus escolheu esse povo, entre outras coisas, para trazer a sua revelação escrita, a sua revelação especial a toda a humanidade. Então é isso que Paulo está falando aqui. Existe uma grande vantagem em ser judeu. Bem, agora uma outra objeção. Paulo vai aqui responder a uma outra objeção no versículo 3. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Algumas pessoas podiam perguntar assim, mas se muitos judeus não creram em Cristo, muitos judeus rejeitaram o Senhor Jesus, será que a promessa de Deus a Abraão falhou? Essa é a pergunta que Paulo está tentando responder aqui. Ele está antecipando que essa pergunta vai ser feita. Será então que porque muitos não creram, Jesus veio, muitos judeus não creram nele, será que isso invalida as promessas de Deus? Será que isso faz com que Deus seja considerado infiel? E o apóstolo Paulo responde em seguida no versículo 4, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Aqui o apóstolo Paulo faz uma citação do Salmo 51, versículo 4. Ele está dizendo o seguinte, olha, de forma alguma, o fato de muitos judeus não terem crido no Senhor Jesus Cristo, não terem crido no Evangelho, só mostra que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Isso não anula a fidelidade de Deus. Isso não anula a promessa que Deus fez a Abraão. Mesmo porque nós vamos ver depois quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Então Paulo está dizendo isso, não. Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso. E ele cita esse salmo que, em resumo, diz, Deus sempre terá razão. No juízo, quando Deus for julgar, ficará provado que ele sempre tem a razão. Ele julga segundo a verdade. Então essa é a segunda objeção. E a terceira objeção, irmãos, é a que vai aí dos versículos 5 ao 8. Nós vamos ler aqui. Então, Paulo já respondeu a primeira objeção, não é? Vale a pena? Então qual é a vantagem de ser judeu? Muita. O judeu recebeu a lei, a revelação de Deus.
Não é? Será que então Deus é infiel porque muitos judeus não creram em Jesus? A promessa dele falhou? De forma alguma, isso só prova que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. E agora uma terceira objeção, vejam só, versículos 5 a 8. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Esse argumento é tão absurdo que Paulo faz questão de explicar, olha, isso que eu estou falando como homem. E como homem caído. Só um homem caído pode ter esse tipo de pensamento. Olha só, será que então o fato de eu pecar ressalta ainda mais a justiça de Deus, deixa mais claro ainda o quanto Deus é justo? Então Deus não deveria me condenar. É esse argumento que alguém estaria usando aqui. Paulo diz, isso é um argumento humano. A resposta de Paulo no versículo 6 é, claro que não. Nós não podemos pensar uma coisa tão absurda como essa, que já que nós pecamos e o nosso pecado ressalta a injustiça de Deus, então Deus não deveria nos condenar. Isso é um pensamento absurdo que só o homem caído pode ter. Paulo responde, claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Os judeus esperavam que Deus julgasse o mundo. Os judeus acreditavam no julgamento final, no juízo final. Se Deus fosse injusto no seu julgamento, como é que ele seria capaz de julgar o mundo? Esse é o argumento de Paulo aqui. E ele continua no versículo 7 dizendo, alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? É um argumento semelhante ao anterior. O anterior dizia, se a minha injustiça ressalta a justiça de Deus, por que eu vou ser condenado? E agora, uma outra pergunta, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Então, faz parte do mesmo argumento absurdo. Não é pensar que nós devemos, então, pecar, e não ser condenados por isso, porque dessa forma nós estamos só mostrando a justiça de Deus. A nossa mentira estaria revelando ainda mais a verdade de Deus. Paulo fala, esse pensamento é completamente absurdo. E no versículo 8 ele diz, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem. Algumas pessoas acusavam o apóstolo Paulo de ensinar isso. Que as pessoas deviam fazer o mal para que o bem viesse, já que a graça de Deus é maior que os nossos pecados. Mas claro que isso era uma interpretação totalmente errada do ensinamento do apóstolo Paulo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, alguns caluniosamente afirmam que dizemos. Ou seja, era uma calúnia. Paulo não ensinava isso. Mas algumas pessoas diziam que ele ensinava isso. Vamos fazer o mal para que nos venha o bem. E como que ele conclui essa parte? A condenação dos tais é merecida. Ou seja, quem pensa desse jeito aqui, quem argumenta dessa forma aqui, a condenação dessas pessoas é merecida. Porque são pessoas que estão totalmente perdidas na sua mente carnal e pecaminosa. Tudo bem até aqui, irmãos? Continuando agora, nós temos aí o versículo 9, onde Paulo vai dizer o seguinte, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele está falando aqui dos judeus. Nós, judeus, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Esse versículo 9 agora, irmãos, do capítulo 3, é praticamente um resumo de tudo que Paulo tinha dito até agora, desde o primeiro capítulo. Porque ele diz aqui, que concluiremos? Diante disso tudo que eu venho dizendo, qual é a conclusão? Será que os judeus estão numa posição mais vantajosa do que os gentios porque receberam a lei? Porque foram um povo escolhido de Deus? Será que os judeus estão numa posição mais vantajosa? Ele diz, de forma alguma.
nós já demonstramos que judeus e gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Por que Paulo usa essa expressão, como está escrito? Porque agora ele vai mostrar, ele vai provar o seu ponto aqui, a sua argumentação de que judeus e gentios estão perdidos, usando o Antigo Testamento. Os judeus acreditavam nas Escrituras. Eles acreditavam em todo o Antigo Testamento. Então agora ele vai provar que isso não é uma ideia dele, Paulo. Que não é ele que está dizendo isso. Ele vai provar que lá no Antigo Testamento já estava escrito que todo homem está perdido. E aqui ele cita alguns versículos, irmãos, de Isaías e dos Salmos. Vamos ler, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então vejam aqui. O que é que Paulo demonstra com esses versículos do Antigo Testamento? Paulo demonstra, primeiramente, que não há um único membro da raça humana que seja justo diante de Deus. Não tem ninguém que possa se justificar diante de Deus com base na sua própria justiça. Não existe isso. Todos, como está escrito aqui, não há nenhum justo sequer. Tá? Paulo diz também, dos versículos 13 ao 18, que o homem vive para destruir a si mesmo e principalmente ao seu próximo. Olha o que ele diz aí, olha. Através das palavras, os irmãos perceberam, olha, gargantas, línguas, lábios, bocas. Ou seja, o homem usa, não é, a boca, a garganta, a língua para quê? Para destruir, é uma combinação aí, né? Para destruir o outro através de palavras. E também de atos. Dos versículos 15 ao 17, nós vemos que os pés também dos homens são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhece a paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, em resumo, ele diz aqui, não há temor de Deus diante dos homens. Os homens não temem a Deus, não são justos. Então ele confirma aquilo que ele havia dito por meio dessas escrituras do Antigo Testamento, da escritura do Antigo Testamento. E ainda há uma questão a ser esclarecida agora nos versículos 19 ao 20, que nós vamos ler aqui. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Irmãos, como é importante nós entendermos esses versículos. Por isso, preste muita atenção. A questão que precisa ser esclarecida aqui é a seguinte: se a situação da raça humana é essa, tanto de judeus quanto de gentios, ou seja, se todos estão sob condenação, se não há nenhum justo sequer, por que é que Deus mandou a lei e pediu que nós guardássemos os seus preceitos e os seus mandamentos? Se ele sabe que ninguém tem condição de fazer isso. Essa é a pergunta que precisa ser esclarecida. Por que é que Deus mandou a lei? E aqui o apóstolo Paulo está explicando isso nesses versículos 19 e 20. Em primeiro lugar, Deus mandou a lei, como está escrito aí, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei é um cala-boca de Deus para o homem. Ou seja, ninguém tem desculpa diante de Deus de que não sabia o que era pecado. Lembra que eu falei aqui, nos estudos anteriores, que o judeu tem a lei escrita, mas o gentio tem a norma da lei gravada no seu coração e na sua consciência, e tem também a revelação de Deus?
ainda que ele não tenha a lei escrita, ele também tem a consciência do certo e do errado que o acusa e o defende. Então a lei é um cala-boca, a lei é para deixar todos sem desculpa diante de Deus. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Todos os homens são culpáveis diante de Deus. A lei também existe para trazer o pleno conhecimento do pecado. A lei não existe, irmãos, nós temos que entender bem isso. Deus não mandou a lei para justificar e salvar ninguém. Porque a lei não tem esse poder. Primeiro, porque ninguém consegue cumprir a lei. Se alguém conseguisse cumprir plenamente a lei, seria salvo. Mas ninguém consegue isso. Então, a lei não foi dada para salvação, de forma alguma. A lei foi dada para revelar o nosso pecado e para nos apontar o caminho da salvação. Mas ela não foi dada para salvar. Repito, primeiro porque ninguém consegue cumprir a lei. Segundo, porque nunca foi propósito da lei justificar e salvar pecadores. Então isso fica bem claro aqui agora. Quando o apóstolo Paulo diz que ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei. Porque nenhum homem tem condição de cumprir a lei. Nenhum homem tem condição. E a lei nem foi dada para justificar ninguém. E isso é o que está bem esclarecido aqui. Esse trecho aqui, irmãos, de Romanos 3, é o que melhor explica o que nós vamos ler agora, a justificação pela fé. Aliás, a Epístola aos Romanos é o texto da Bíblia que melhor explica essa doutrina maravilhosa e que muitas vezes é esquecida porque tem gente que acha que tem algum mérito diante de Deus para ser salvo. E nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Nós precisamos entender isso. A nossa salvação é graça pura. A nossa salvação é graça. Precisamos terminar essa epístola aos Romanos com isso bem claro na nossa mente. Amém? Tudo certo até aqui? Bem, agora Paulo então vai apresentar o caminho da justificação pela fé. Os judeus pensavam que seriam justificados pela guarda da lei. Pela guarda da lei, mesmo que de forma imperfeita, eles estavam confiados no fato de que tinham recebido a lei e isso bastava. Mas Paulo já mostrou agora que judeus estão condenados, porque não guardam a lei perfeitamente, gentios também estão condenados, então agora ele vai mostrar qual é o caminho de Deus para justificar os pecadores. Olha que coisa linda. Romanos 3, versículo 21. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Quando Paulo está falando de justiça de Deus aqui, ele não está falando do atributo de Deus de ser justo, não é isso. Ele está falando aqui da forma, do modo como Deus justifica pecadores. É isso que significa justiça de Deus aqui. É o modo como Deus cobre as transgressões dos pecadores, o modo como ele torna homens pecadores e ímpios justos. É disso que se trata aqui, esse versículo que nós acabamos de ler. Como é que é essa justiça? Primeiro lugar, nós lemos aí no versículo 21, agora. Essa justiça é agora, agora se manifestou, ou seja, o Antigo Testamento já havia falado dessa justiça. E agora era o tempo de cumprimento dessa justiça de Deus. Agora, no tempo presente, o tempo do cumprimento das promessas. Essa justiça se manifestou agora. Segunda característica dessa justiça, ela é sem lei. Ou seja, não existe um requerimento legal do pecador de que ele tenha que cumprir a lei para que ele seja justificado. Está bem claro aqui no versículo 21, né? Agora se manifestou uma justiça. Desculpe, irmãos, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei. Está bem claro aqui, independente da lei.
Uma outra característica dessa justiça, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Como assim? A lei, como eu disse, não veio para justificar ninguém, mas ela tinha vários rituais. Os irmãos sabem disso, nós que estudamos sempre a Bíblia. A lei tinha vários rituais que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Então, a própria lei testemunhava dessa justiça de Deus. Foi por meio da lei que Deus estabeleceu que deveria haver sacrifício de sangue para a salvação. Então, a lei apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E os profetas? Os profetas também testemunharam dessa justiça. Nós podemos nos lembrar aqui do profeta Isaías, que falou da vinda do Messias. Quantos versículos há no livro do profeta Isaías falando sobre o Messias? Então é por isso que o apóstolo Paulo diz que essa justiça teve como testemunha a lei e os profetas. No versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, não há distinção. Então essa justiça, irmãos, é mediante a fé em Jesus Cristo. Deus jamais poderia justificar pecadores e continuar sendo justo se não fosse por meio do sacrifício de Cristo. Por isso que essa justiça, ela só se concretiza mediante a fé em Jesus Cristo. E é para todos os que creem. É para todos os que creem, não é só para judeus. É para judeus e gentios. Por quê? Versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esses dois versículos de Romanos, versículos 23 e 24 do capítulo 3, que talvez sejam os mais conhecidos dessa epístola, né, ou pelo menos alguns dos mais conhecidos dessa epístola, eles são praticamente um resumo do Evangelho. Se alguém nos perguntar o que é o Evangelho é isso: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então agora Paulo fala aqui, todos pecaram. Todos, ninguém consegue atingir o padrão estabelecido por Deus para a salvação. E Deus só tem um caminho para salvar pecadores. Deus só tem um caminho para salvar judeus e gentios. Que caminho é esse? É o caminho da redenção pelo sangue de Jesus. Como está aí no versículo 24. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o único caminho para a salvação. Versículo 26. 25, né? Obrigada, Gerson. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. Olha só. Deus tinha que condenar o pecador, mas ele condenou a Cristo. Ele condenou o nosso pecado em Cristo. Vejam, irmãos, ele condenou em Cristo o nosso pecado. Como está aí, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Lá na antiga aliança, os irmãos se lembram que havia a arca da aliança? E aquela tampa da arca era chamada de propiciatório. E era ali que se oferecia, que se derramava o sangue do animal como propiciação a Deus. O que é propiciação? É uma forma de apaziguar a ira de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ofereceu o Senhor Jesus Cristo como propiciação. Ou seja, ele foi oferecido para apaziguar a ira de Deus contra o pecador, contra o pecado. Mediante a fé pelo sangue de Cristo, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que significa isso? Ser justo e justificador. Como eu disse, Deus não poderia ser justo se perdoasse o pecador, a troco de nada. Como é que um Deus justo vai perdoar simplesmente o pecador, se existe uma lei que precisa ser cumprida?
não seria possível. Mas Deus é justo, porque Ele condena o pecado, e é justificador, porque Ele declara justo o pecador que crê em Cristo. Olha que obra maravilhosa. Que obra maravilhosa, irmãos. Como é bom entender isso. Ele é justo e é justificador. Não é que Ele deixa o pecado passar impune. Não. Mas Ele condenou o nosso pecado em Cristo, para que nós fôssemos considerados justos. Nós não temos justiça nenhuma, queridos. A nossa justiça, como diz a Bíblia, é um trapo de imundícia. Nós não teríamos condição nenhuma de sermos justificados diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso demais. E agora, irmãos, então, vem a conclusão. O apóstolo Paulo pergunta: onde está, então, o motivo de vanglória? Ou seja, nós fizemos alguma coisa para ser aceitos diante de Deus? Nós temos motivos para nos gloriar, para nos vangloriar? Para dizer, Deus me aceitou porque eu sou bonito, eu sou bom, eu tenho olho verde? Não! Paulo diz aqui, excluído. Está excluída toda vanglória, toda jactância. Nós não temos condições nenhuma de chegar diante de Deus e nos vangloriarmos por termos sido aceitos por Ele. Baseado em que princípio? Paulo pergunta. Ou seja, por que é que nós não podemos nos gloriar? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. No princípio da fé. Nós só somos salvos pela fé. Então nós não podemos nos gloriar. Se nós fôssemos salvos pelas obras, nós poderíamos nos gloriar diante de Deus. Mas só que nós não podemos nos gloriar, porque nós não somos salvos por obra, mas nós somos salvos por fé. E aí ele continua dizendo aqui: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Tem gente que fica muito preocupada com esse versículo aqui no meio evangélico. Mas eu lembro que uma vez eu estava ensinando na escola dominical e o tema era justificação pela fé, e o pastor chegou bem na hora que eu estava falando: irmãos, nós somos justificados por fé. Nós não somos justificados por obra. E depois ele ficou preocupado, foi lá na frente falar: olha, porque quando a gente ouve isso, a gente pensa que então a gente vai viver relaxadamente, né? Que a gente pode fazer o que quer. Não é assim, queridos, nós vamos entender. Cada vez que nós estudarmos a epístola do apóstolo Paulo, à medida que nós formos progredindo nesse estudo, nós vamos perceber que não é dessa maneira. Então, mais uma vez, ele diz aqui: sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E aí ele pergunta: Deus é apenas Deus Deus é apenas Deus dos judeus? Qual é a resposta? Não. Ele é Deus dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos. E aí Paulo pergunta: anulamos então a lei pela fé? Ou seja, já que nós estamos dando ênfase na fé, nós podemos anular a lei, descartar a lei, dizer que a lei é totalmente desnecessária? De maneira alguma. Ao contrário, confirmamos a lei. O que significa isso? Eu disse para os irmãos, quando nós estudamos o capítulo 2, que nós iríamos entender melhor no capítulo 3, porque no capítulo 2, no versículo 13, Paulo fala assim: os que obedecem à lei é que serão declarados justos. E eu falei, ele não está falando aqui de justificação por obras. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque, na verdade, nós só cumprimos a lei quando nós temos fé. Nós só cumprimos perfeitamente a lei quando nós temos fé. Então, quem são aqueles que guardam a lei realmente? Os crentes em Jesus Cristo. Os crentes em Jesus Cristo. Somente aqueles que creem em Cristo como seu Salvador e Senhor é que conseguem guardar a lei. Por quê? Porque nós somos justificados por Cristo. Não que nós façamos isso com perfeição, mas porque nós estamos em Cristo. Simplesmente por isso, queridos. E isso é maravilhoso.
Então essa foi a conclusão do apóstolo Paulo aqui. Toda jactância, todo orgulho foi excluído. Nós não temos nenhum mérito diante de Deus. A nossa justificação é pela fé sem as obras. Isso vale para judeus e gentios. E a fé não anula a lei, antes a confirma, porque nós só cumprimos a lei quando temos fé no Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, nós vamos então para o capítulo 4. O que Paulo faz no capítulo 4? Ele continua tratando do mesmo assunto, justificação pela fé. E agora usando um argumento muito poderoso. Ele vai usar o exemplo de Abraão, a figura mais importante de Israel, o pai da nação de Israel. Normalmente os judeus costumavam acreditar que Abraão tinha sido justificado pelas obras. Alguns pensavam que Deus tinha entregado a Torá a Abraão, mesmo antes de entregar a lei escrita a Moisés, para que Abraão cumprisse então a lei, que Abraão teria sido justificado pela guarda da lei. Mas Paulo agora vai mostrar que isso não é verdade, confirmando o ensinamento que ele acabou de fazer no capítulo 3, dizendo que nós somos salvos pela fé, sem a obediência à lei. Ele vai usar agora o exemplo de Abraão para provar esse ponto de uma forma indiscutível. Então vamos lá. Começando aqui no versículo 1. A primeira parte aí, irmãos, esse capítulo nós podemos dividir em 3 partes. Primeiro, dos versículos 1 ao 8, nós vamos ver que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Depois dos versículos 9 ao 12, Paulo vai mostrar que Abraão é o pai na fé, tanto de judeus quanto de gentios. Depois dos versículos 13 ao 17... nós vamos ver que a lei que veio depois de Abraão não anulou a justificação pela fé. Aliás, 5 partes. Quarta parte, a natureza da fé de Abraão e, finalmente, a fé de Abraão como paradigma para a nossa fé. Vamos, por partes para que os irmãos possam entender. Mas o importante é que, de modo geral, o que Paulo vai fazer agora é continuar provando que nós somos justificados pela fé e não pela lei. Vamos começar aqui então. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Paulo sabia que essa pergunta ia ser levantada também quando a carta fosse lida. Ora, então se nós somos justificados pela fé sem as obras da lei, e Abraão? Será que Abraão também foi justificado por fé ou ele foi justificado por obras? Então ele faz essa pergunta. Que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então Paulo já começa dizendo o seguinte, olha, se Abraão foi justificado por obras, ele pode se gloriar, mas não diante de Deus, porque isso é um absurdo. Ninguém pode se gloriar de ser justificado por obras diante de Deus. Ninguém. Então Paulo diz, isso seria absurdo. Que diz a Escritura? Versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo está citando aqui, irmãos, Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus aparece a Abraão pela 4ª vez, reafirmando as promessas que havia feito a Abraão, no capítulo 12. Falando para Abraão que ele teria um filho, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E Abraão creu, e Moisés, escritor de Gênesis, afirma: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está pegando aquela citação lá de Gênesis feita por Moisés. E aí ele continua no versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então ele está dizendo o seguinte, se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, se ele tivesse obras para a sua própria justificação, Deus não faria favor nenhum para ele ao justificá-lo. Porque quem trabalha e recebe um salário, ele está comparando aqui a guarda da lei ao trabalho, né? Então quem trabalha tem direito de receber um salário. Então se ele tivesse sido justificado pelas obras, né, Deus estaria em dívida com ele.
Deus teria que pagá-lo por isso. Todavia, versículo 5, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Sua fé lhe é creditada como justiça. Ou seja, se a pessoa não trabalha, Paulo está dizendo aqui o seguinte, né? Aquele que não trabalha é aquele que não pensa que pode trabalhar, que pode guardar a lei para ser salvo, mas confia naquele que justifica o ímpio. Esse sim, a fé dessa pessoa lhe é creditada como justiça. E aí ele continua aqui agora dando um exemplo de um outro personagem muito importante na história de Israel, Davi. E ele diz, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. Ele vai citar aqui agora o Salmo 32. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Na interpretação do apóstolo Paulo, Davi também foi justificado por fé. Vejam só, Davi foi justificado por fé. Esse Salmo 32 é um salmo de confissão. Os irmãos lembram do pecado terrível que Davi cometeu. Esse salmo é um salmo de confissão a respeito daquele pecado, no qual Davi declara como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, embora Davi devesse ser condenado pelos seus pecados, ele foi justificado pela fé em Deus. Ele foi justificado pela fé nas promessas. Então, Paulo interpreta esse salmo da mesma forma. Davi foi justificado por fé também. Versículo 9. Destina-se essa felicidade. Que felicidade? A felicidade de ser justificado por Deus. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Paulo está dizendo, será que Deus justifica só judeu? Ou será que ele pode justificar também gentios? E agora ele vai responder. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Paulo já afirmou isso. Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Agora ele faz outra pergunta no versículo 10. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Paulo pergunta assim, olha, Abraão foi justificado pela fé. Mas ele foi justificado pela fé antes de receber a marca da circuncisão ou depois? Qual é a resposta de Paulo? Não foi depois, mas antes. Por quê? Porque lá no capítulo 15 de Gênesis, já está escrito que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E quando é que Abraão recebe a marca da circuncisão? Somente no capítulo 17. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Abraão foi declarado justo antes de ter sido circuncidado. Antes de ter sido circuncidado. Assim, versículo 11, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ele ainda não tinha sido circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, Paulo primeiro conclui o seguinte, se Abraão foi justificado por Deus antes de receber a marca da circuncisão, então ele é pai de todos aqueles que creem. De todos aqueles que, mesmo não tendo sido circuncidados, creram. Ou seja, ele é pai dos gentios, na fé, que não eram circuncidados, mas que creram. E no versículo 12 ele diz, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Vamos voltar para nós entendermos melhor. Paulo pergunta, essa felicidade é só para os circuncisos?
Ou é também para os incircuncisos? E eles respondem, essa felicidade é para todos. Sabe por quê? Porque Abraão é pai dos incircuncisos, que têm fé, e é pai dos circuncisos também, mas só dos que têm fé. Não adianta ter a marca externa, os irmãos estão entendendo? O verdadeiro judeu não é só aquele que tem a marca da circuncisão. Não é só o descendente biológico de Abraão. O verdadeiro judeu é aquele que crê na promessa. Esse é o verdadeiro judeu. Então Paulo conclui dizendo isso. Essa felicidade é para todos os que creem, sejam judeus, sejam gentios. Aleluia. Exatamente, vem antes da lei. Isso é muito interessante, irmãos. Então, reforçando, só depois de ter crido nas promessas é que Abraão recebeu a circuncisão, que era uma marca da promessa de Deus com todos os seus descendentes. Mas só depois de ter crido ele recebeu essa marca. A circuncisão era o selo da justiça da fé que Abraão teve, muito antes de ser circuncidado. Tá? Então aqui, irmãos, nós vemos aqui uma continuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por quê? A justificação sempre foi pela fé nas promessas de Deus. Não pensa que no Antigo Testamento alguém foi salvo por obra, não. Não. Abraão, Davi, todos eram salvos pela fé na promessa. Eles olhavam para o futuro, eles olhavam para a esperança futura da vinda do Messias e criam nessa esperança. Nós estudamos aqui o livro de Jó e vimos como até mesmo no livro de Jó existe uma manifestação, um desejo de que surgisse um mediador. O próprio Jó já tinha essa esperança. Então nós vemos que desde o Antigo Testamento a salvação é pela fé. Nunca foi por obras, sempre foi pela fé na promessa de Deus. E nós vimos aqui também que a justiça da fé sempre teve um sinal. Antes era a circuncisão. A circuncisão veio para confirmar a fé de Abraão. E na nova aliança, nós somos batizados, nós recebemos o batismo que confirma a nossa fé em Deus. Por que nós somos batizados? Porque nós temos fé. E da mesma forma como não adiantava simplesmente ser circuncidado por fora e não ter fé, não adianta passar pelo batismo se eu não tiver uma fé autêntica, uma fé verdadeira em Deus. Isso é muito importante. Então, queridos, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Não é mais uma descendência biológica, é uma descendência agora por fé. Não é mais uma questão de raça, é uma questão de fé. Dos versículos 13 ao 17, nós temos aí, então, uma outra explicação do apóstolo Paulo sobre a lei que veio depois. Paulo está dizendo, essa lei não anula a fé de Abraão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Paulo está dizendo, olha, a promessa que Abraão recebeu não foi por causa da lei. Não foi mediante a lei, foi mediante a fé. E por quê? Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Se Deus tivesse feito uma promessa a Abraão baseada na lei, então, que valor teria a fé? A promessa seria inútil. 15, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. É muito importante entender esse versículo, né? Porque a lei produz a ira. Por que a lei produz a ira? Porque onde a lei é tomada como um fator de salvação, ela produz ira. Produz ira, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo aqui, onde a lei, a promessa gera bênção, a fé gera bênção, mas a lei gera ira. É isso que ele está dizendo aqui. A lei produz a ira. Por quê? Porque quem tenta cumprir a lei não consegue cumprir perfeitamente. Tá, irmãos? É isso que ele está dizendo aqui. Então, onde a lei é considerada para a salvação, o que vai acontecer? Vai haver transgressão.
Eu gosto muito da versão da NVT, que explica muito bem esse versículo, que diz o seguinte: a única forma de cumprir, de não quebrar a lei, é não ter lei nenhuma para cumprir. É a única forma. Porque onde há lei, o homem vai quebrar a lei. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a lei produz a ira. Agora, onde não há lei, aí não há transgressão. Certo? Seguindo aqui, irmãos. Versículos 16 e 17. Os motivos pelos quais a promessa foi decorrente da fé de Abraão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé de Abraão, ou seja, que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Viram por que a promessa é pela fé e não pela lei? Porque senão, se fosse pela lei, só alcançaria os que estavam debaixo da lei. E seria necessário guardar a lei, o que era impossível. Então, a promessa é pela fé, para que ela seja garantida a toda a descendência de Abraão, a todos os que crerem, independentemente do laço sanguíneo com Abraão. Bem, versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, aqui agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai começar a falar da natureza da fé de Abraão. Por que Abraão foi justificado pela fé? Vamos ver aí dos versículos 18 ao 21, e já estamos encerrando. Sei que é muita informação, mas... Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ou seja, Abraão creu quando não havia motivo nenhum para crer. Quando Deus apareceu para ele em Gênesis 15, na sua quarta aparição, Abraão já tinha 100 anos, não tinha filhos e sua mulher Sara era estéril. E Deus chega para ele e fala, você será pai de uma grande nação. Você será pai de nações. Tem que ter muita fé para acreditar que isso pudesse acontecer, não é verdade, irmãos? Naquela altura da vida, tinha que ter muita fé. Por isso que aqui o apóstolo Paulo diz, Abraão creu contra a esperança, contra as circunstâncias, contra aquilo que era natural, contra aquilo que se via. É assim que nós temos que crer muitas vezes, não é isso? Nós estamos olhando para algo totalmente contrário, mas nós temos que crer contra a esperança, contra aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando. E aí continua o apóstolo Paulo. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então, olha as dificuldades que a fé de Abraão teve que suportar, teve que vencer, que superar. Um corpo já amortecido, uma mulher que era estéril, nunca tinha tido filhos. Tudo isso a fé de Abraão teve que suportar. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ou seja, a fé de Abraão foi uma fé viva, que glorificou o nome do Senhor e foi uma fé vitoriosa, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, essa parte é fantástica, irmãos. A fé de Abraão foi recompensada. Isso lhe foi creditado como justiça. Mais uma vez, Paulo está dizendo, Abraão não foi justificado por obras. Ele foi justificado porque creu contra a esperança. Porque creu na promessa do Senhor. Porque não acreditou nos próprios olhos, não olhou para o seu próprio corpo e falou, é impossível. Como é que Deus me promete uma coisa dessa? Não, ele creu.
Ele falou, Deus é poderoso para fazer isso. Eu tenho 100 anos e minha mulher é estéril, mas quem está dizendo que vai fazer é Deus. Então eu creio que Ele é poderoso para fazer isso. Em consequência dessa fé, isso foi-lhe creditado por justiça. Agora vejam o versículo 23. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas só para ele. Olha que maravilha. Quando a Bíblia diz que essas palavras de Abraão, que a fé de Abraão foi creditada a ele como justiça, a Bíblia não diz isso só em benefício de Abraão. A Bíblia não diz isso só por causa de Abraão. Olha só, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Irmãos, que coisa linda. Como é que alguém vive sem isso? Como é que alguém vive sem isso? Nós não temos condição nenhuma de nos justificarmos diante de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Quando a Bíblia diz que essas palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para Abraão, mas para mim e para você, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. A Jesus nosso Senhor, a nossa fé faz com que também nós sejamos justificados diante de Deus. E Paulo conclui dizendo, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Resumindo aqui, irmãos, essa parte toda, para que os irmãos possam entender melhor. Paulo se refere a Gênesis 15:6, a partir do versículo 23 aí. Mais uma vez, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Essas palavras lhe foi atribuído, não foram escritas somente por causa de Abraão. Elas tinham um propósito maior. Essas palavras foram escritas para ser uma espécie de padrão, de paradigma para a nossa fé. Deus tinha em mente todos aqueles que iriam crer em Jesus Cristo. A esses que creem também em Jesus Cristo seria atribuída a justiça, ou seja, a justificação. A justificação de Abraão pela fé na promessa de Deus é um paradigma para todas as épocas, para todos os crentes. Todos os crentes são justificados por essa mesma fé. E Paulo termina dando a causa pela qual Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É nisso que nós cremos, irmãos. É isso que nos justifica e salva. É maravilhoso. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu aconselho os irmãos a lerem nas suas casas do capítulo 1 ao 4, pelo menos, e verem se tem alguma dúvida, não é? Porque aí nós podemos depois esclarecer esse texto. Irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos, como eu disse aqui no primeiro dia, é um dos textos mais estudados da Bíblia. Desde o começo da história da igreja, muitos estudiosos estudaram, se dedicaram a estudar essa epístola e escreveram extensos comentários. Então é claro que não é fácil entender, mas de uma maneira geral é maravilhoso. O apóstolo Paulo começa dizendo, olha, todos estão perdidos. Todos estão perdidos. Ou você tem que cumprir a lei toda, ou você vai morrer culpado, condenado. Mas tem um outro caminho. A justiça de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.